Bom dia, bom dia, bom dia para você. Tudo bem? Como você está? Eu espero que você esteja bem. Hoje, nova segunda-feira, dia 2 de setembro, começando um novo mês, começando um dia especial, entendendo que Deus tem coisas especiais para nós. Bendito seja o nome do Senhor nessa manhã. Comece de novo. Por onde? Por dentro. Comece por dentro. Comece limpando o que está sujo lá dentro. Comece organizando a sua vida. Comece reorganizando a tua história, teus pensamentos. Comece nessa manhã por dentro. Deixa o Espírito Santo fazer um mover, fazer uma limpeza. Deixa o Espírito Santo coordenar o seu dia, a sua semana. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração nessa manhã. Que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que hoje seja um dia especial para mim e para você. E hoje estamos continuando a nossa campanha no capítulo 22 do Evangelho de Lucas. 22, capítulo 22, que vai falar sobre um dia antes da Páscoa. A preparação, o dia da preparação, a quinta-feira. O momento do pôr do sol para a sexta-feira e o acordo entre os sacerdotes e Judas, que já estava endemoniado, já estava possuído pelo espírito da traição. E vai dizer assim: e se aproximava a festa dos pães ázimos, que se chama Páscoa. E os príncipes dos sacerdotes e os escribas procuravam como poderiam matá-lo, porque temiam o povo. Mas Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, o qual era do número dos 12. E ele foi e concordou com os príncipes dos sacerdotes e com os capitães da guarda, de como o entregaria. E eles se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e procurava uma ocasião para entregá-lo, sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos pães ázimos, em que era necessário sacrificar a Páscoa. E enviou a Pedro e a João, dizendo: ide e preparai-nos Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que assim que entrardes na cidade, um homem, levando um cântaro de água, vos encontrará. Segui-o até a casa em que há de entrar. E direis ao dono da casa: o mestre te pergunta onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. E então ele vos mostrará um grande cenáculo, mobiliado. Ali preparai-a. E eles foram e acharam assim como lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nessa manhã, nós começamos entendendo que a Páscoa se aproxima, entendendo que Satanás entra no coração de Judas e é o momento a qual Judas se une com os sacerdotes, com os grandes da cidade. Judas se une com eles, com os príncipes das cidades, com os capitães da guarda, ou seja, com os maiorais, com as autoridades daquele local, e se preparam para fazer a entrega de Jesus. De como, de que maneira eles entregariam a Jesus sem que houvesse estardalhaço, sem que houvesse barulho, sem que houvesse alguma coisa que pudesse acarretar em algo grandioso. Porque Jesus, ele era querido. Jesus, ele era querido da multidão que o seguia, dos discípulos. Veja que no momento do Sermão da Montanha, havia ali 4.000 homens, fora crianças e mulheres. Então isso comporta uma cidade, comporta o tamanho de uma cidade. Imagina o quanto mais Jesus tinha angariado como almas que o seguiam.
Então, falar que iam matar, açoitar, entregar, aprisionar a Jesus causaria com certeza um estrondo. Então, eles programavam, se juntaram ali para programar de que maneira entregariam a Jesus, perdão. E Judas fazia parte de um dos 12. Judas fazia parte dos escolhidos de Jesus, porque Jesus tinha muitos discípulos, mas os escolhidos que caminhavam com Jesus, dormiam com Jesus, comiam com Jesus, eram 12, e Judas era um dos integrantes. Judas era aquele que estava com Jesus todos os dias, e por isso era necessário que os sacerdotes, que os príncipes daquele local conseguissem o apoio de um deles, pelo menos. E foi o que eles conseguiram através de Judas, porque Judas permitiu que o inimigo entrasse no seu coração. Judas permitiu que Satanás entrasse e fizesse morada. Judas permitiu que Satanás usurpasse os pensamentos dele próprio. Então Judas deu lugar. Judas permitiu que o Satanás entrasse em alguma brecha que ele tinha. E aqui nesse momento, a brecha que Judas permitiu seria a brecha financeira. E diz que ao receber, ao concordarem com essa entrega, concordarem com esse pacto, eles se alegraram muito. Eles se alegraram e convieram lhe dar dinheiro. Eles ficaram tão felizes que Judas resolveu entregar a Jesus que convieram lhe dar dinheiro. Por quê? Porque Judas tinha a sua brecha. Era a brecha do finanças, era a brecha da riqueza, era a brecha do meio financeiro. Foi o que eles conseguiram encontrar o meio para que Judas entregasse a Jesus. E eles se alegraram, ele concordou, então eles procuravam uma ocasião certa para que isso acontecesse. E diz a palavra do Senhor que, chegando os dias dos pães ázimos, Jesus, ele avisa Pedro e João e diz: olha, vamos preparar a Páscoa para nós, vamos preparar esse momento de comunhão, vamos preparar esse momento de alegria entre nós. Procurem na cidade, vão até a cidade quando vocês encontrarem um homem com um cântaro nas costas, sigam ele, entrem na casa dele e dizem: o mestre quer saber aonde nós devemos preparar esta Páscoa. E aí ele vai mostrar para vocês. E assim foi. João e Pedro e João foram até a cidade, e ao chegar na cidade encontraram o homem com o cântaro. Encontraram e o seguiram, e chegando falaram. Então esse homem mostra o cenáculo, o local preparado, mostram o local determinado, mostra o local mobiliado para que eles preparassem a Páscoa, para que eles preparassem a ceia, para que eles preparassem aquele momento especial de congregar os 12 com Jesus. E ali eles tinham um local que Jesus tinha falado. O que é interessante nessa história, o que é interessante nessa passagem, é que Jesus, ele sabia de tudo o que ia acontecer. Então Jesus, ele dizia a seus discípulos para que eles seguissem as ordens dele. E quando eles dizem: vão até a cidade, que lá encontrareis um homem carregando um cântaro, é algo meio que improvável. Porque quem carregava cântaros em Jerusalém eram as mulheres. Então era específico que o homem que carregasse o cântaro teria também um local determinado para que Jesus preparasse a Páscoa, para que Jesus tivesse ali o seu aconchego, para que Jesus tivesse ali um momento de estar com os 12. Veja que o homem do cântaro, além de ser algo improvável, era também um homem que tinha uma casa esperando por Jesus. Era alguém que tinha um local esperado para Jesus celebrar a Páscoa. E nessa manhã eu tenho uma pergunta para o seu coração.
Você se acha uma pessoa improvável mediante as situações da vida, mediante as situações que você tem vivido, mediante as situações que você tem apresentado? Pois eu quero saber nessa manhã de você se você tem um lugar especial preparado para Jesus preparar e comer a sua Páscoa. Você tem um local especial no seu coração para que Jesus possa entrar e preparar a sua Páscoa? Você tem um local especial no seu coração? Porque aqui nós vemos que o homem do cântaro era algo improvável, porque normalmente quem carregava os cântaros eram as mulheres. Então, se o homem está carregando o cântaro, é porque ele já está dizendo: sou eu que estou aqui. É só me seguir que eu tenho um lugar preparado. Ele tinha uma marca, carregar o cântaro. E essa marca fez com que os discípulos issem até a casa dele, que os discípulos fossem até lá para falar com ele, porque além de carregar o cântaro, ele tinha um local preparado. Além de carregar o cântaro, ele tinha um local preparado e mobiliado para que Jesus comesse a Páscoa. O que você entende nessa palavra dessa manhã? Além de ser um escolhido, você também tem tudo o que é necessário para que Jesus coma a sua Páscoa. Muitas vezes você pode pensar que não, que é simplesmente um cômodo escondido, um cômodo no segundo andar de uma casa, que você tem simplesmente um local ali que não serve para muita coisa. Mas a palavra do Senhor vai dizer que este local, este aposento, ele era grande, mobiliado, e ali era o local ideal para preparar a Páscoa. Veja que esse homem ele era escolhido. Ele carregava o cântaro, ele tinha uma marca. Ele carregava o cântaro e ele tinha uma casa escolhida, preparada para Jesus. E diz a palavra do Senhor que ali foi preparada a Páscoa. Isso nós vamos ver nos dias seguintes. Mas veja que nessa manhã nós queremos nos ater a estes detalhes. Estar e ser escolhido e estar com o lugar preparado para receber a Jesus. Como está seu coração nessa manhã? Está preparado para receber Jesus? Veja que para receber Jesus é necessário ser um lugar grande. E é necessário, porque a grandeza do Senhor ela é imensa. É necessário estar mobiliado, ou seja, ter aquilo que o Senhor quer que você tenha. Ter os bons sentimentos no seu coração, para que você possa recebê-lo. Ter os bons sentimentos para que o Senhor possa trabalhar com eles. Os móveis da casa servem para serem de ajuda. Ter móveis, um ambiente vazio, você não consegue fazer uma comida. Um ambiente vazio, você vai ter que dormir no chão. Mas um ambiente com móveis tem a sua utilidade, porque se você tem uma cama, você vai deitar nela. Se você tem na cozinha um fogão para cozinhar, você tem uma mesa para poder colocar o seu prato. Isso são móveis, então os móveis servem de ajuda. E aqui nós vemos que se você tem um coração mobiliado, você está servindo de ajuda. Você tem algo que Jesus vai trabalhar para que seja produzido aquilo que Ele quer. Então, ter um coração mobiliado, ter um coração preparado, ter uma casa preparada para Jesus é ter um coração apto, pronto, com bons sentimentos para que Jesus possa trabalhá-los, para que Jesus possa multiplicá-los, para que você possa fazer a vontade do Senhor. Então, ter uma casa preparada, um aposento preparado, ter um espaço preparado para o Senhor, é ter algo que o Senhor possa trabalhar, é ter algo que o Senhor possa usar para que o nome dele seja engrandecido, para que o nome dele seja glorificado. Eu espero que essa palavra possa ter aberto a sua mente um pouquinho e que o Espírito Santo continue te ministrando nessa manhã, nessa palavra. Que Deus abençoe seu dia e que você tenha um dia de vitória, em nome de Jesus Cristo.